Olá, meus amigos, tudo bem? Thiago Medeiros editando aqui mais uma vez aqui. Se você está assistindo esse vídeo em abril de 2019, você deve saber que esse mês é um mês muito importante para o planeta, né? Pois é o lançamento da última temporada de Game of Thrones. Vamos aqui parar para pensar o que é que essa série tem para ajudar o estudante? Vamos ver aqui 3 motivos para você, estudante, assistir Game of Thrones. Vem com a gente. Bom, você deve saber exatamente o que essa música significa, não é verdade? Isso, Game of Thrones é hoje a maior série do planeta, sem sombra de dúvida. Para muitas pessoas, o maior seriado de todos os tempos, em nível de sensibilidade, né, ao público. Eu particularmente gosto muito da série e gosto porque vejo na série alguns aspectos muito importantes. Você, estudante, você pode tirar de Game of Thrones muitas mensagens positivas, por mais que ela seja uma obra de ficção, por mais que ela seja uma obra que se aproxima muito ali da literatura. Inclusive, as séries só são relevantes quando elas conseguem dialogar com a realidade, mesmo que seja de um público específico. E Game of Thrones consegue fazer isso num público extremamente amplo, porque ela faz debates muito importantes para o momento que a gente está vivendo. Para dar continuidade a essa comparação, por exemplo, eu lembro na minha adolescência, que não tem tanto tempo assim, eu era fã de 2 questões da televisão. Eu era fã de 2 tipos de televisão que eram fantásticos. Era o futebol europeu e a MTV. Se você tem por volta dos 25, 30 anos, você deve ter pego o período em que a MTV era extremamente forte na programação brasileira. Através do futebol e da MTV, acredite, eu aprendi muito sobre história e geografia, por exemplo. E de quebra, sobretudo com a MTV, ainda aprendi muito sobre língua inglesa, porque eu era um grande fã da música internacional. Através do futebol eu aprendi muito sobre geografia, porque eu começava a estudar ali quais eram as cidades que os times pertenciam, né? E aí começava a entender como é que se dava algumas rivalidades. Muitas delas, sobretudo na Europa, elas têm cunhos históricos. E eu estou falando isso por quê? Porque da mesma forma que a MTV e o futebol puderam me trazer elementos de grande valor, Game of Thrones também pode fazer essa contribuição para você. Nós entendemos que Game of Thrones debate pelo menos 3 temas muito relevantes para a atualidade. E é isso que a gente vai ver agora. Mas se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho mágico das notificações. Algumas pessoas têm me dito aí que não têm visto os lançamentos dos vídeos. Talvez seja porque o sininho não foi clicado ainda. Dá uma atenção para ele. Bom, como eu falei anteriormente, Game of Thrones faz um debate muito importante sobre temas da atualidade. São vários temas que nós conseguimos listar aqui, tá? Mas nós vamos falar de 3 hoje aqui para vocês. Primeiramente, Game of Thrones relata e trabalha de forma assim espetacular como se dão as relações de dependência e poder. Não sei se você já reparou, mas Game of Thrones, apesar dela ser atemporal, ela retrata o ambiente medieval europeu. Sobretudo as suas relações de suzerania e vassalagem. Muitas guerras dentro de Game of Thrones se deram por questões de dependência. Muitas pessoas foram obrigadas a comprar a briga de outras pessoas no seriado. E isso é uma coisa que interfere muito nas relações políticas do Brasil, por exemplo. As alianças feitas entre os poderes no Brasil, né, entre o legislativo, o executivo e o judiciário, são os que dão movimento à história do país. Não estou aqui querendo avaliar as atitudes do governo brasileiro, não vou fazer um debate político, mas é muito interessante que a gente entenda que eles se relacionam entre si, estabelecem alianças entre si para que atitudes de grande escala possam ser tomadas. Se você assiste Game of Thrones, já percebeu que muitos reinos em Game of Thrones entraram em guerra porque estavam já com relações de poder, suzerania, vassalagem muito acordadas com outros reinos. E isso é muito bem trabalhado na série. Game of Thrones é um manual de 8 temporadas. O segundo motivo muito legal para você assistir Game of Thrones é a condição da mulher. E vai por mim, eu não vou nem citar aqui a Daenerys Targaryen porque ela é muito óbvia dentro desse processo. Mas a personagem feminina, de uma maneira geral, em Game of Thrones é extremamente relevante. E não é aquela relevância daquela rainha que cochicha no ouvido do rei quando eles vão dormir, como se ela sempre precisasse agir nas sombras. Elas não aparecem apenas como influenciadoras de homens, mas como pessoas que põem a mão na massa. O personagem feminino em Game of Thrones, de uma maneira geral, é muito valorizado. O que denota para nós que a série dá ao feminino toda a sua determinação, toda a sua capacidade de fazer acontecer. E esse é um debate muito importante no século XXI. Talvez nunca tenha se debatido tanto a condição do feminino no planeta como a gente está debatendo agora. Game of Thrones traz pra gente que essa discussão ela é um tanto que antiga, mas sobretudo atual. E a série, inclusive,
quebra tantas barreiras por você não ter direito um personagem principal em Game of Thrones, né? Você tem vários, e muitos desses personagens principais são femininos, que conquistam a admiração do público em geral. Vale até para aquela pessoa que nunca tinha conseguido admirar em um trabalho televisivo, um trabalho de literatura, um personagem feminino. Os personagens femininos em Game of Thrones são extremamente relevantes, extremamente valorizados, sobretudo necessários ao desenvolvimento da série. O terceiro motivo para você, estudante, prestar bem atenção em Game of Thrones é a experiência de diversidade. Você já parou para pensar que os personagens em Game of Thrones são muito diferentes uns dos outros? Logo na primeira temporada, Bran é vítima de um atentado, não aqui querendo dar spoiler, e aí ele termina ficando paraplégico. E ele consegue passar 7 temporadas atuando muito, mesmo sem poder andar. E é interessante essa discussão, né? Um garoto no mundo medieval de Game of Thrones consegue atravessar mundos. E muitos brasileiros, infelizmente no século XXI, que são cadeirantes, têm dificuldade de ir na esquina comprar um pão. É uma discussão que precisa ser feita na nossa sociedade. A experiência de diversidade e de aceitação. Nós somos diferentes e precisamos ser respeitados dentro desse processo. Game of Thrones dá show nisso. As pessoas conseguem ser valorizadas, conseguem ser trabalhadas dentro da série, mesmo sendo tão diferentes de um certo padrão de ser humano. Mais uma vez, se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like, deixa aí o joinha e ativa o sininho mágico das notificações para você sempre estar aqui com a gente, beleza? Mas assim, para que essa percepção sobre a série seja própria para você, você precisa começar a ter esse olhar sobre a série, um olhar mais analítico da realidade, um olhar mais crítico sobre os movimentos dos personagens. E aí você vai entender que ela tem ainda mais valor. Muitos seriados hoje conseguem alcançar público de maneira tão fiel porque agregam valor, e Game of Thrones é mais um deles. Mas esse valor precisa ser valorizado por você, não é verdade? E você que está vendo esse vídeo, gosta de Game of Thrones, assiste a série, deixa aqui o seu comentário sobre os valores que você encontrou, para além desses que eu citei aqui agora, tá? Pra gente construir aqui uma discussão muito legal dessa série que domina o mundo. Hoje aqui no vídeo nós falamos de 3 motivos para o estudante assistir Game of Thrones. Nós falamos sobre as relações de poder, nós falamos sobre a posição do feminino na série e nós falamos sobre a experiência de diversidade. Bom, eu sou o professor Thiago Medeiros, apresentador desse canal fantástico. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, deixa aqui os comentários para a gente continuar conversando, tá bom? Se você gostou do nosso trabalho, você pode também acompanhar a gente no Facebook e no Instagram, tudo com o nome Tinta Nanquim, valeu? Tinta Nanquim, estude com produtividade. Tchau, tchau.